Geometria molecular e polaridade. Bom, a geometria primeiro, eu vou trabalhar com a geometria primeiro, gente, que é determinada pela orientação das ligações covalentes dos elementos em uma molécula. Tá? Então as moléculas elas podem ser formadas, primeiro, por dois elementos. Sempre que ela for formada por dois elementos, a geometria é considerada linear. Exemplo, CO, F2, NO, HBr e O2. Bom, por três elementos. Moléculas formadas por três elementos. Ela pode ser linear ou angular. Quando que ela é linear? Ela é linear quando o ligante central, que é o elemento que apresenta em menor quantidade, tá? Menos elementos na fórmula, ele não apresenta elétrons livres. Por exemplo, CO2, olhando a ligação que você visualiza na tela, o carbono, que é o elemento central, né, o que tem menos elementos, no caso ele não tem, aliás, elétron livre. Então a sua geometria é linear. Então, três elementos com o elemento central sem elétrons livres, geometria linear. Angular. Angular é quando o ligante central, aquele ligante, que é aquele elemento químico que apresenta assim, em menor quantidade, ele apresenta par de elétrons livres. Por exemplo, a água. Você visualiza na tela que na fórmula estrutural da água, o oxigênio apresenta par de elétrons livres. Então, como o oxigênio é o elemento central e ele tem par de elétrons livres, eu tenho a sua geometria chamada de angular. Com quatro elementos químicos, ela pode ser trigonal plana ou piramidal. Quando é que é trigonal plana? Quando o ligante central, ou seja, aquele elemento que é encontrado em menor quantidade, ele não apresenta par de elétrons livres. Por exemplo, o BH3. Você visualiza aí na tela a ligação do BH3, né? O boro, que é o elemento que está no meio da fórmula, ele não apresenta par de elétrons livres. Portanto, se não apresenta par de elétrons livres, a geometria dela é trigonal plana. Piramidal é quando o elemento central apresenta par de elétrons livres. Aí ela é piramidal. O exemplo eu tenho o NH3, a amônia. Você visualiza aí na tela que ela tem o nitrogênio com par eletrônico. Então, geometria piramidal. 5 elementos, aí é tetraédrica. O exemplo é o CH4, geometria tetraédrica. Bom, polaridade molecular, gente. Está associada às concentrações de cargas da nuvem eletrônica em volta dela, no caso da molécula, tá? Dois elementos. Se os dois elementos, então moléculas formadas por dois elementos. Se os dois elementos forem iguais, a molécula é apolar. Se os dois elementos forem diferentes, moléculas do tipo polar. Então iguais, apolar. F2, Cl2, Br2 como exemplo. E diferentes, polares, né? CO e NO, exemplo. Três elementos. Se o elemento central não tem par de elétrons livres, ela é apolar. Por exemplo, CO2. Agora, com três elementos, e se o elemento central tem par de elétrons livres, ela é o quê? Polar, como é o caso da água. Com quatro elementos. Se o elemento central não tem par de elétrons livres, ela também é apolar, como o BF3 e o BH3. Porém, com quatro elementos e o ligante central, né, o elemento central apresentar par de elétrons livres, ela tem caráter polar. Por exemplo, amônia NH3. 5 elementos, gente. Se esses 5 elementos forem formados apenas por dois tipos de elementos, por exemplo, CH4 e CCl4, a molécula apresenta caráter apolar. Agora, se eu tiver três tipos de elemento, como por exemplo CH3Cl, ou seja, carbono, hidrogênio e cloro, aí a molécula vai apresentar, gente, caráter polar.